Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos dar início ao nosso Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Que nesse momento nós possamos conectar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, Deus, e ao nosso irmão Jesus. E através de uma mensagem extraída do livro psicografado por Chico Xavier pelos Espíritos Bezerra e Meimei, é a mensagem chamada Reunidos à Luz da Prece. Reunidos à luz da prece, agradecemos ao Senhor as alegrias recebidas e suplicamos novo amparo, a fim de que nos refaçam as energias para o dever a cumprir. Estamos reunidos, repetimos, e cada um de nós se caracteriza por mensageiro de problemas determinados perante o Senhor. Entretanto, ser-nos-á útil, de certo, comparar-nos a problemas diversos para Ele mesmo, o eterno amigo que nos tutelou perante a divina bondade, considerando-nos os destinos perante a imortalidade. E nessa condição, ouçamos a voz da nossa própria doutrina através da mensagem de amor que ela irradia, com o fim de entendermos o amor como sendo a chave de solução para todos os enigmas que nos desafiam a alma nas trilhas da evolução. E é nesse amor a se expressar como sendo a caridade em ação que surpreenderemos o grande caminho. Toda vez, filhos, em que se nos apresente a necessidade alheia, eis aí para nós a oportunidade e a lição, a luz e a bênção. Semelhante necessidade se pluraliza de modos múltiplos. É a injúria que nos visita a pedir-nos compreensão e bondade. É a sombra da incompreensão a exigir-nos entendimento e fraternidade. É a dor a solicitar-nos socorro e lenimento. É a lágrima a reclamar-nos consolo e esperança. É a penúria a esperar de nós braços socorredores que lhe atenuem os padecimentos. Reconheçamo-nos dessa forma na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento na construção do reino do amor e luz a que fomos trazidos. Não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer elevar e construir. Tudo, pois, queridos filhos, que pudermos realizar, se condensa na conjugação ativa do verbo servir. E servindo, encontraremos a solução para todas as nossas lutas e a resposta para todas as nossas indagações. Edifiquemos o bem, e o bem se nos levantará na existência em abrigo capaz de nos resguardar contra todas as vicissitudes da vida. Comecemos assim de nossos próprios lares e de nossas próprias instituições, em cujas tarefas somos solicitados aos mais difíceis testemunhos do Evangelho vivo e ativo, em cujo clima, por fim, conseguiremos o conhecimento melhor para a conquista da vida maior. Se nos é possível, desse modo, algo dizer-vos, tomamos a liberdade de repetir-vos: filhos, amemo-nos como o Senhor nos amou, e todos os nossos problemas serão resolvidos para que a felicidade nos tome finalmente à sua própria conta, investindo-nos na posse da vida eterna. Conosco seja a paz do Senhor, hoje e sempre. Bezerra de Menezes. Boa noite, queridos irmãos. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 2, autoridade da doutrina espírita. 19 e 20, os parágrafos. Os espíritos superiores procedem suas revelações com extrema sabedoria. Não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de ordem mais elevada e quando as circunstâncias são propícias à emissão de uma ideia nova. É por isso que eles não disseram tudo desde o começo e ainda não disseram até hoje, jamais cedendo à impaciência de pessoas
muito apressadas, que querem colher os frutos antes que amadureçam. Seria, pois, supérfluo querer avançar o tempo designado a cada coisa pela providência, porque então os espíritos realmente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, porém, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por isso que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São a consequência obrigatória das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões de outros dizem o contrário em outro lugar, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único a ter tal opinião. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam de seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Boa noite a todos. Mais o Evangelho à luz da doutrina espírita. Nesses momentos, continuando os nossos comentários, claro que dando continuidade na introdução, o item segundo nos referidos parágrafos, Kardec sempre de forma sensata nos apresenta a seriedade e responsabilidade dos espíritos de primeira ordem. Isso em relação às revelações dos céus para toda a humanidade. Revelações sempre com o propósito de se fazer avançar as nações. E é claro, as grandes questões serão repassadas gradualmente, ou seja, sempre respeitando a condição psíquica de todos os espíritos encarnados e desencarnados. Com certeza, as revelações chegarão gradativamente, à medida que a inteligência está apta a compreendê-las. Essa condição, meus irmãos, da humanidade, torna-se desnecessária em virtude. O próprio Cristo se utilizava desta paciência, sempre manso, compreendendo que todos os dias entenderiam as suas máximas. Lembremos quando nos disse o Mestre: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui, meus irmãos, bem sabemos que o Cristo sabia que o mundo da época ainda não estava preparado para entender tudo, comprovando mais uma vez que é preciso paciência, compreendendo também os espíritos superiores que tais revelações chegarão gradativamente por orientação do próprio Mestre Jesus. Vamos lembrar que o Cristo já deixava claro que nem tudo poderia dizer. Nesse sentido, Kardec vem também alertar sobre os espíritos levianos ou mesmo os mistificadores e sem um mínimo de responsabilidade com as coisas dos céus, que não tem compromisso com a verdade e nem mesmo compromisso consigo mesmo. Não vamos deixar de considerar, e também não menos importante, que os princípios acima supracitados não resultam de uma teoria individual, mas puramente coletiva.
E também não seria coerente que uma só pessoa, através de um só Espírito, trouxesse revelações indo de contra até mesmo centenas de Espíritos que trazem comunicações dentro dos princípios do Cristo, por vários médios e em vários lugares do mundo, considerando ainda que tais revelações nunca estarão em desencontro com as leis divinas. Kardec nos lembra que os próprios espíritos sábios são prudentes, serenos, calmos, sempre com o sentimento do bom senso. E esses mesmos, tendo plena consciência de que não sabem tudo, aguardam o momento certo, até porque tais revelações deverão chegar no tempo certo, inclusive no lugar certo. Para que assim aconteça, já se supõe que cada povo esteja em condições do ponto de vista psíquico bem desenvolvido, bem como as suas próprias inteligências. Como bem sabemos, as revelações dos céus têm sempre uma característica e que não pode ferir, principalmente, o código moral de Jesus. E é exatamente nesse ponto que os espíritos superiores se identificam e, sendo uníssimo em um só pensamento, vem fazer a humanidade avançar. Sigamos sempre com Jesus. Muita paz. Senhor Jesus Cristo, amado Mestre e amigo, envia teus anjos consoladores e magnetizadores com seus bons fluidos para todas as águas dos mares, rios, cachoeiras e dos reservatórios dos hospitais, de todas as casas e de nossos lares, derramando bênçãos de cura e saúde para nossos espíritos e corpos materiais. Que o Pai Todo-Poderoso dê-nos as graças das bênçãos e também para toda a humanidade. Que assim seja.